Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Diga graças a Deus. Eu queria aproveitar o ensejo que os irmãos estão sobre os pés, convidá-los para uma leitura, por gentileza, aos que desejarem. Abramos juntos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Quem encontrou, por gentileza, manifeste dizendo amém. Amém. Diz assim o verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Você consegue dizer glória a Deus por esta palavra? Se acomode, por gentileza. Muito obrigado. Meus irmãos, antes de entrarmos para o introito desse texto, eu desejo a Deus externar a minha gratidão, a minha alegria, pelo prazer de poder retornar a esta casa, servir a esta igreja, servir a noiva de Cristo. Para mim é uma honra, é um presente. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz Ricardo, meu amigo, meu pastor, pai, pastora. Como é bom poder usufruir desse pastoreio. Muito obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem me dado. Que Deus abençoe aos pastores, obreiros, diretoria deste ministério. Deus abençoe os senhores de uma forma toda especial. Me acompanha o pastor Fábio, meu cunhado, nosso co-pastor ali, Votuporanga. Deus abençoe sua vida. Dessa vez minha esposa não conseguiu vir. Está tendo um trabalho de mulheres lá na igreja hoje, pastor. Então, ela acabou ficando lá e nós viemos. Quero glorificar a Deus pela vida de todo o setor 28. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Queridos, pregar na noite de Santa Ceia é uma grande honra e também tamanha responsabilidade. Eu pedi para que o Senhor falasse ao meu coração algo para compartilhar com os irmãos, e o Espírito Santo de Deus me fez saltar esse texto de Isaías, capítulo de número 6. O texto nos conta acerca da confirmação do ministério profético
que o Senhor dará a Isaías. Algumas pessoas chegam a acreditar que o capítulo 6 é o momento em que Deus chama, convida Isaías para o ministério profético, convoca Isaías para o ministério profético. Mas se nós observarmos os capítulos anteriores, nós veremos que Isaías já era profeta antes do capítulo de número 6. Os 5 capítulos que antecedem o texto que nós acabamos de ler, se percebe que Isaías já havia profetizado por 9 vezes. Ele já era profeta. O capítulo de número 6 é um momento em que Deus confirma, é um momento que Deus autentica o ministério do profeta Isaías. Porque existe um momento em que Deus nos chama e existe um momento em que Deus confirma a nossa chamada. Eu vou repetir isso aqui. Existe um momento em que Deus nos chama e um momento em que Ele confirma a nossa chamada. Um momento que Ele autentica a nossa chamada. Quando nós olhamos para o capítulo 6, Isaías conta acerca dessa experiência. E o próprio que relata essa experiência, ele dá alguns detalhes que nos enche o coração de questionamento. Ele inicia o versículo 1 dizendo: e no ano em que morreu o rei Uzias. O que leva o profeta Isaías a falar acerca de algo tão grandioso que é o seu ministério e iniciar falando sobre algo tão desanimador? Falar acerca de morte não é um assunto motivador. Falar acerca de morte é um assunto que acaba com qualquer clima. Não se fala de luto na mesa. Não se fala de luto no café da manhã, no almoço, na janta. O assunto sobre luto não é um assunto que acrescenta, não é um assunto que acrescenta. É um assunto que diminui, subtrai. Não é um assunto agradável. Qualquer clima se perde, se destrói como assunto de luto. O que leva Isaías a querer falar acerca de algo tão grandioso e iniciar falando de algo tão desanimador? Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Ora, quem é Uzias? Eu preciso compreender que Uzias foi um dos maiores reis que Israel já teve. Uzias foi um dos reis que tomou ou deu notoriedade espiritual e também material a Israel. Uzias, a Bíblia diz que ele se tornou tão grande que o próprio Deus faz elogio acerca dele. Mas o problema é que ele cresceu tanto ao ponto de achar que podia fazer o que não foi chamado para fazer. Ele cresceu tanto ao ponto de achar que podia fazer o que Deus não havia lhe ordenado fazer. A Bíblia diz que Uzias, certo dia, ele acorda e decide oferecer sacrifício de incenso ao Senhor, sendo que ele não foi chamado para oferecer sacrifício, ele foi chamado para reinar sobre Israel. Eu preciso entender que a posição de rei nesse tempo da Bíblia Sagrada é uma posição completamente política, porque nesse tempo se vivia uma monarquia e se houver uma monarquia havia um rei. Diferente de antigamente, que era uma teocracia, aonde era Deus que liderava sobre o povo. E diferente também da nação brasileira, que nós não vivemos nenhuma teocracia e nenhuma monarquia, nós vivemos uma democracia. E por isso nós não temos reis, mas nós temos presidente da república, que é a mesma coisa. Eu só preciso que os irmãos compreendam que a posição de rei na Bíblia é uma posição completamente política. Mas a Bíblia diz que um dia Uzias decidiu sacrificar ao Senhor. Mas sacrificar ao Senhor não é coisa para rei. Sacrificar ao Senhor é coisa de sacerdote. Sacrificar ao Senhor não é coisa para quem quer. Sacrificar ao Senhor é coisa para quem Deus convoca. Ministério não é para quem quer, ministério é para quem Deus convoca para essa missão. Escuta, Uzias decidiu sacrificar ao Senhor. Ele não foi chamado para sacrificar, ele foi chamado para reinar. Então ele abandona a posição política que lhe cabia e entra para uma posição eclesiástica e espiritual que não lhe dava sentido. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Quando eu decido fazer o que não fui chamado para fazer, é porque deixei de fazer o que deveria estar fazendo. Existem muitas pessoas que estão colocando a mão onde não é para colocar, porque não estão com a mão aonde de fato deveria estar fazendo.
Quando eu decido fazer o que eu quero e não aquilo que fui chamado para fazer, as consequências disso serão catastróficas. Observe, a Bíblia diz que Uzias decidiu entrar dentro do Santo dos Santos e sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que imediatamente Deus o atacou de lepra. E quando Deus o atacou de lepra, ele lidera 12 anos de uma casa separada. Se você ler a carta, o livro de 2 Reis capítulo 15 verso 5, a Bíblia vai nos mostrar que Uzias reinou por 12 anos em uma casa separada. Nessa casa separada é uma casa de campo. Pastor, o que acontece aqui? Eu quero que os irmãos dobrem atenção. Ele está liderando distante do trono. Então ele tem trono, mas não pode sentar. Ele tem palácio, mas não pode usufruir, porque agora ele é leproso. Ele tem mesa, mas não pode sentar. Ele tem povo, mas não pode se relacionar. Ele tem gente, mas não pode pegar na mão. Ele tem pessoas para cozinhar para ele, mas ele não pode comer. O que é que acontece aqui? A única coisa que sobrou para Uzias foi a posição. E eu estou pregando para alguém nesta santa ceia que se encontra exatamente na mesma situação que Uzias. Eu estou pregando para alguém que a única coisa que restou para você foi nome de quem ainda é, mas não é mais. Eu estou pregando para alguém que tem nome de homem de Deus, mas já não é mais homem de Deus. Eu estou pregando para alguém que tem nome de mulher de Deus, mas já não é mais mulher de Deus. Eu estou pregando para alguém que tem nome de profeta, mas não profetiza mais. Eu estou pregando para alguém que tem nome de líder, mas não lidera mais. Eu estou pregando para alguém que tem nome de obreiro, mas já não quer mais ser obreiro. Eu estou pregando para alguém que tem nome de regente, mas já não quer mais reger. Eu estou pregando para alguém que tem nome de crente, mas não é crente mais. Mas Deus te trouxe aqui hoje nessa santa ceia, última santa ceia de 2022, para te dizer: eu estou devolvendo a autoridade para a posição aonde eu te coloquei. Se você puder, levante uma das suas mãos assim comigo. Se não for ferir a sua ética, por gentileza, pouse essa mão no ombro de alguém que está do teu lado e diga para ele com autoridade. Não repete não, porque você não é gravador. Profetiza, diga: Deus está devolvendo autoridade para a posição. Deus está devolvendo autoridade para a posição. Não, você não vai ter só uma credencial, você vai ter autoridade do nome que está na sua credencial. Você não vai ter só nome de que é, você vai ser, porque Deus está te dando autoridade. Tem alguém que acredita nisso? Para levantar a mão e dar um grito de glória e adorar ao nome de Jesus de Nazaré. Uzias reina 12 anos em uma casa separada. E aqui se inicia uma série de problemas, pastor Luiz Ricardo, meu professor. Porque o povo continua tendo problema. O problema é que o povo continua indo para o templo, para o palácio, para que o rei resolva o teu problema, mas o rei está inacessível. O povo tem problema, mas o rei está inacessível. O povo vai para o templo, pastor Luiz Ricardo. Ao chegar no templo eles querem ver o rei, mas o rei não está lá. Isso aqui não seria um problema se eles estivessem vivendo uma teocracia. Isso aqui talvez não seria problema para outra nação, mas não ser Israel. O Israel que tirou Deus do trono para colocar Saul, porque queria um rei apalpável. E agora estão 12 anos sem um rei. Eles levam o problema para o templo, mas o rei não está lá para resolver. Então 12 anos eles vão no templo e encontram o trono desocupado. Trono vazio significa ausência de liderança. Trono vazio significa que não existe ninguém no controle. Trono vazio significa que a casa está abandonada. Trono vazio significa que não existe ordem. E você sabe que casa que não tem liderança, não tem ordem, vira a casa da mãe Joana. Qualquer pessoa manda. Pastor Marlon, meu amigo, qualquer pessoa ordena. Para alguém levantar uma divisão, uma rebelião, o cenário é favorável, não tem rei. Mas a Bíblia diz que passa 12 anos e Uzias de fato morre. E aí Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Eu preciso compreender para onde Isaías foi. No ano em que Uzias morreu. Pastor, para onde ele foi? Para o templo. Porque dor todo mundo sente. Problemas
A diferença é como eu medico a minha dor. A diferença é onde eu medico a minha dor. Eu quero perguntar, e por favor não precisa responder, responda para você mesmo: para onde a sua dor tem te levado? Para onde a sua decepção tem te levado? É possível, é sábado, eu estou na capital de São Paulo, eu estou na grande São Paulo. É possível que esse momento existe alguém que esteja medicando a sua dor em uma garrafa de uísque ou várias garrafas de cerveja. É possível que enquanto eu estou pregando, alguém está medicando a sua dor com um cigarro de maconha na mão. É possível que enquanto eu esteja pregando, alguém está medicando a sua dor com o nariz em uma carreira de cocaína. É possível que alguém esteja medicando a sua dor traindo uma esposa em um quarto de qualquer motel. É possível que alguém esteja medicando a sua dor nesse exato momento, cortando os seus punhos e tentando dar cabo na sua vida. É possível que alguém esteja medicando a sua dor nesse momento, amarrando uma corda para colocar ela no pescoço. É possível que eu esteja pregando nesse momento e esteja alguém procurando uma balada, uma bagunça para medicar a sua dor. Mas eu estou pregando hoje no setor 28 de Diadema, e eu estou vendo gente que tem problema, tem luta, ainda mais semana de Santa Ceia, que o diabo não levanta sozinho, ele traz a galera toda com ele. É possível que eu esteja pregando para alguém que você tinha motivo suficiente para não estar aqui, mas você pegou tua dor e disse: quer saber, eu vou medicar no altar, eu vou ceiar, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou exaltar. E quando eu tenho coragem de medicar a minha dor no altar, o Senhor não só me medica, Ele também me dá experiências. 4 pessoas pegou. Quando eu tenho coragem de pegar a minha dor e levar para o altar, o Senhor não só me medica, Ele também me dá experiências. Percebe-se que o melhor culto da nossa vida é sempre aquele que antes de eu chegar, aconteceu de tudo para que eu não viesse. Você diz: eu quase perdi, mas que bom que eu vi, graças a Deus que eu vi, glória a Deus que eu vi. Olha o que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. E alguém pergunta assim: meu pastor, o que você viu, Isaías? E ele responde: eu vi o que nunca havia visto. Mas o que de fato você viu? Eu vi o que eu nunca pensei que fosse ver. Mas o que de fato você viu? Eu vi o que eu pensei que eu nunca fosse capaz de enxergar. Mas o que de fato você viu? Eu vi o que o dia da minha alegria não me mostrou. Mas o que você viu? Eu vi o que o dia que a minha conta estava cheia não me mostrou. Mas o que você viu? Eu vi o que na melhor fase da minha vida não vi. O que de fato? Meu corpo está todo arrepiado aqui. O que você viu? Ele diz: eu vi o Senhor. Porque se tem um dia que Deus decide se revelar para nós, é no pior dia da minha vida que eu vou para o altar, que Deus diz: se você tem coragem de pegar o teu pior dia e colocar no meu altar, eu tenho coragem de te mostrar aquilo que você nunca fosse capaz de ver. Eu vi o Senhor. Onde? Dá detalhes. E eu gosto muito dessa palavra, eu vi, porque a palavra eu vi autentica o testemunho. A palavra eu vi autentica o testemunho, dá credibilidade para quem está ouvindo. Porque eu vi é diferente de me contaram. Eu vi é diferente de fiquei sabendo. Eu vi é diferente de disseram para mim. Quando eu digo eu vi, causa interesse quem está ouvindo, porque sabe que aquilo que vai ser falado vai vir com detalhes de quem de fato teve a experiência. Eu vi. O que você viu? Eu vi o Senhor. Olha esse detalhe. Onde? Assentado.
Senhor assentado. Onde? No alto e sublime trono. Escuta, por favor. Alguém olha para Isaías e diz: Isaías, você está dizendo, calma, que você foi para o templo, chegou no templo, você viu o trono que está desocupado há 12 anos. Você está dizendo que você chegou lá e tinha alguém sentado nesse trono? Ele disse: não, aquele trono ainda estava vazio, mas havia outro trono, e esse outro trono estava acima do trono de baixo. Havia um trono de baixo desocupado, e havia um trono de cima com alguém assentado. Porque o trono de baixo ficou desocupado por 12 anos, mas o trono de cima sempre teve alguém sentado sobre ele. E se tem alguém sentado sobre o trono, significa que existe alguém no controle da situação. Olha alguém de mão levantada, olha lá na galeria. Existe alguém no controle da situação. Lá vai. Setor 28, Deus me trouxe de Votuporanga, a 600 quilômetros, para liberar uma palavra profética. E a palavra profética é essa: não é o trono de baixo que rege o trono de cima, é o trono de cima que rege o trono de baixo. O trono de baixo não faz nada sem que o trono de cima permita, mas o trono de cima faz tudo sem pedir permissão para o trono de baixo. Se você levantar a mão, eu profetizo: assim diz o Senhor nesta santa ceia: eu estou no controle da situação. Tem alguém para adorar? Tem alguém para adorar? Há alguém no controle. Você pode provocar 2 e dizer isso para ele: há um Deus no controle. Ele está sentado sobre o trono. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Pastor, o Brasil está saindo do controle. Tem alguém sentado no trono. Pastor, mas se essa eleição não for mudada, a igreja vai sofrer. Existe alguém no controle. Eu ainda acredito que há um Deus que domina, que governa, que é soberano em todas as coisas. Dois detalhes para me encerrar e devolver o microfone. Isaías vai dar 2 detalhes que eu sinto preponderante. Ele diz assim: pastor, eu vi o Senhor assentado em um alto. E alguém pergunta: alto, que altura? Porque alto é substantivo. Vou repetir: alto é substantivo. Não se afirma o que é alto. Para alguém, onde eu estou é alto. Para alguém, a galeria é alta. Para alguém, a igreja é alta. O que de fato é alto? Porque às vezes, meu amigo, o que é alto para mim não é alto para o senhor. Às vezes o que é alto para o senhor não é alto para mim. Tem gente que vai comprar um apartamento, ele chega no 4º andar e ele pergunta para o corretor: não tem mais alto? Aqui eu acho baixo, queria mais. E para quem está no 1º andar, o 4º andar é alto. Então alto fica meio que vago, né? Alto que altura? Permita-me. Alto que altura? Alto na altura do trono do rei. Por quê? Porque o trono do rei é elevado em 7 degraus. Existe uma escada de 7 degraus onde o trono é colocado em cima. Então quem chega no palácio e vai falar com o rei tem que levantar a cabeça, porque o trono do rei é alto. Você está dizendo que o trono que você viu estava na altura do trono do rei, mais alto. Alto acima do trono do rei, mais alto. Alto na altura
do palácio, mais alto. Alto acima do palácio, mais alto. Alto na altura do céu, mais alto. Alto na altura das nuvens, mais alto. Alto na altura das estrelas, mais alto. Alto na altura da atmosfera, mais alto. Da estratosfera, mais alto. Do sol, mais alto. Da galáxia, mais alto. Do primeiro céu, mais alto. Do segundo céu, mais alto. Do terra, mais alto. Que altura, que é esse trono? Aí ele dá o segundo detalhe: alto e sublime. Eu não estou falando da etimologia da palavra sublime, eu estou falando do significado dela nesse texto. Você pode pesquisar agora se você quiser. O significado da palavra sublime nesse contexto significa limite. Significa o quê? Não, me ajuda a pregar, por favor. Significa o quê? Então eu já entendi que o trono é alto, mas para entender a altura desse trono, ele é sublime. Significa que não existe nada acima. O que tiver que existir é do trono para baixo. Nada existe acima deles. Olha lá na galeria. Nada existe acima desse trono. Ele é o limite. Alguém está de mão levantada, então eu vou liberar um decreto sobre essa palavra. O que Deus está te dizendo é: pode me adorar, porque todos os teus inimigos juntos, eu sozinho estou acima de todos eles. Deus é o Escuta esse detalhe. Deus não olha para cima. Eu vou repetir. Deus não olha para cima, Ele só olha para baixo. E eu vou te dar um motivo para você comer um pão com o corpo de Cristo e tomar o suco da vide, que é o símbolo do sangue de Cristo, falando línguas estranhas. Escuta, escuta. Para quem lê Bíblia e gosta de Bíblia, você vai pegar. Para quem não gosta muito de texto, vai ficar um pouco vago, mas não tem problema não. Escuta. Sabe onde foi que Satanás, Lúcifer, se arrebentou? Quando ele disse assim, ó: pegarei o meu trono e edificarei acima. Acima onde, meu filho? Não existe nada acima dele. Ele é o limite de todas as coisas. Lúcifer começou perdendo aí. Ele é o limite. Eu gosto do Salmo de número 139, que o salmista, de uma maneira poética, para glorificar o nome de Deus, ele diz: meu Senhor, como posso eu tentar fugir da tua presença? Ele diz: quando eu quero subir, quando eu subo nas montanhas mais altas, lá eu te encontrarei. Se eu pegar a minha cama e descer na profundeza das águas, tu também estarás lá. Senhor, ainda antes que eu me formasse nas entranhas da minha mãe, tu já tinha todos os meus dias escritos na eternidade. Lá vai, ele diz: quando eu quero ver o céu, eu levanto a minha cabeça. Quando tu quer ver o mesmo, tu se inclina do teu trono, porque tu és soberano e nada está acima do teu poder. Eu já fechei. Eu quero terminar, porque é melhor deixar com sede do que matar afogado. É verdade? Termina agora, pastor. Quero voltar. Escuta bem.
Segundo detalhe, já fechei a Bíblia para a gente ir embora. Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aí aqui está o segundo detalhe, que é, como diria o pastor Elias, meu pastor, fenomenológico. Ele gosta de umas palavras diferentes, né? Isaías diz que quem estava sentado no trono tinha um séquito, e esse séquito é séquito com S, é diferente de séquito com C. Algumas traduções NVI, se tiver alguém com tradução NVI na mão, pode ver que não está escrito séquito, está escrito manto. Outro está escrito roupagem. Pastor, o que é o séquito? O séquito é aquilo que nós chamaríamos de capa. Sabe a capa que super-heróis usam? A ideia vem do séquito do rei. O rei utilizava um séquito que dava origem no teu ombro e se estendia como uma cauda. O séquito do rei media aproximadamente de 2 metros a 2,5 metros. O único rei, segundo a história, que teve um séquito de 3 metros de altura foi Salomão, devido à sua vaidade, o seu glamour e a sua grandeza. Pastor, para que serve o séquito? Escuta, Isaías diz que o séquito de quem estava sentado sobre o trono enchia o templo. Irmão, o templo não é pequeno, o templo é grande, e muito grande. Lembrando que Uzias reinou no primeiro templo, então ele reinou ainda no templo de Salomão, não havia sido destruído ainda. O templo é grande, mas o séquito é maior. O séquito enchia, preenchia, em algumas traduções, o templo. Escuta, quando o rei desafiava outro rei para uma batalha, ao vencer a guerra, a cultura diz que o rei perdedor, se sobrevivesse, era trago diante do rei vencedor, colocado de joelhos. O rei vencedor tirava a coroa da cabeça do rei perdedor e tirava a coroa da sua cabeça. Ele tirava a coroa da sua cabeça e colocava sobre a mesa. Tirava a coroa do rei perdedor e colocava sobre a sua cabeça, mostrando domínio e governo sobre ele. Segundo, esse rei perdedor era colocado de pé, e os seus servos lhe tiravam o seu séquito. Ao ser removido o séquito do perdedor, o rei perdedor recebia o seu séquito, e junto com o seu séquito ele recebia uma espécie de kit de costura, linha e agulha. E o rei perdedor era obrigado a costurar na ponta do séquito do rei vencedor o seu séquito. Então, conforme o rei ia vencendo a guerra, o seu séquito ia aumentando. Conforme ele ia vencendo a peleja, o seu séquito ia aumentando. Quanto mais guerra ele entrava e quanto mais guerra ele vencia, maior era o seu séquito. Exemplo, o rei de Israel descia na Babilônia, vencia os babilônicos. O séquito do rei da Babilônia era costurado no séquito do rei de Israel. Ele descia no Egito e vencia Faraó. O séquito do rei Faraó era emendado, costurado sobre o séquito do rei de Israel. Ele descia sobre a Síria, vencia os sírios. O séquito do rei da Síria era costurado no séquito do rei de Israel. Ele descia e vencia os filisteus. O séquito do rei dos filisteus era costurado no séquito do rei de Israel. E conforme ele ia vencendo, o seu séquito ia crescendo. Segundo a Bíblia, o maior séquito de todo rei que já usou era o séquito de Senaqueribe. Por isso que ele era chamado de grande e de terrível, porque ele venceu o Oriente Médio antigo por inteiro naquele tempo. O seu séquito era tão grande que ninguém tinha coragem de lhe desafiar. Lá vai, quando um rei ia desafiar outra nação, a pergunta do rei desafiado era essa: qual o tamanho do séquito do rei que me desafia? E alguém dizia: o séquito é pequeno. E o rei se sentia encorajado e dizia: vamos à guerra. Mas quando alguém dizia: o séquito é grande, o outro rei dizia: nós não vamos guerrear contra ele, porque ele é vencedor de peleja. Quando eu compreendo o que é séquito e entendo a visão de Isaías, Isaías está dizendo: o séquito de
quem está assentado, oh glória, sobre o trono, enche todo o templo. Pastor, por quê? Porque quem está sentado sobre o trono nunca perdeu e nunca empatou nenhuma guerra. Toda guerra que ele entra, ele é vencedor. Tem alguém para levantar as mãos? Eu devolvo o microfone debaixo dessa autoridade. Tem alguém para levantar a mão? Deus manda eu profetizar. Alguém pulou da cadeira, olha lá. Deus manda eu profetizar, e eu vou profetizar de olhos abertos. Sabe essa luta que você colocou na minha mão? Sabe esse casamento que você colocou na minha mão? Sabe esse diagnóstico que você colocou na minha mão? Sabe esse filho que você colocou nas minhas mãos? Sabe aqueles papéis que você colocou nas minhas mãos? Pode adorar, porque eu estou pelejando por você. Alguém está de mão levantada? O decreto de Deus é esse: se essa guerra for tua, arranca os cabelos mesmo. Se essa guerra for tua, procura psicólogo, porque a depressão vai te destruir. Se essa guerra for tua, ataque de pânico, crise de ansiedade vai te pegar. Se essa guerra for tua, uma cartela de diazepam para dormir é pouco. Mas se essa guerra for minha, pode adorar, porque hoje eu estou liberando vitória. Vitória lá, vitória. Quem pega? Quem pega? Levante as tuas mãos aos céus. Só quem colocou nas mãos de Deus, só quem crê que Deus está pelejando a tua peleja, adora. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. E ao Cordeiro seja o louvor. Eu vou profetizar para quem está dando glória. Assim diz o Senhor: nessa peleja não tereis que pelejar. Aquietai-vos e vede o livramento. Seja a glória. Que hoje pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Em um minuto eu devolvo o microfone. O Espírito Santo disse para mim: Johnny, convida os crentes espirituais que confiam que eu estou pelejando a peleja deles, a levantarem as mãos na altura do milagre deles. Pede para os crentes carnais ficarem calados, e convida os crentes espirituais a me adorar por um minuto. Porque para cada glória que eles mandarem é uma resposta que eu vou descer. Cada glória que eles mandarem é um renovo que eu vou encher. Cada glória que eles mandarem é um diagnóstico que eu vou mudar. Cada glória que eles mandarem é eu mudando o decreto da família deles. Para cada glória que eles me darem é eu mudando. É varaçanda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Uribicadaca, Pepauá, Seteuatá, Brauatiua, Brauaçá. Quem pega? Quem pega? 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20. Dizendo: pega, pega. Quem é de glória vem no glória. Quem é de aleluia vem no aleluia. Quem é de línguas estranhas sobe no mistério. Quem é de guerra vem na guerra. Quem é da massa vem na massa. Tem poder de Deus.
ceia. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo para levantar as mãos? Fecha os olhos. Você que fala línguas estranhas, começa a ser renovado agora. Eu estou ouvindo barulhos de línguas estranhas aqui no altar. Ó aqui, ó. Olha ali. Olha aqui, tem obreiro de pé. Olha lá na galeria, tem jovens chorando. Que coisa linda. Aleluia. Aleluia. Pode adorar que a vitória está chegando. Jesus está dizendo: Johnny, avisa para a minha igreja que quem tem coragem de me adorar, a palavra profética é essa: eu proibi 2022, virá 2023, antes de eu mudar o cativeiro e entregar a vitória para quem está me adorando. Quem adora? Quem? Pode me adorar que eu estou no controle. Pode me adorar que eu estou no controle. Pode me glorificar que eu estou no controle. Isso. Aumenta o volume do glória. Isso. Aumenta o volume da sua adoração. Isso. Isso. Dá liberdade para o Espírito Santo. Dá liberdade para esta glória. Uribiandara Shandara Macho Remícia Lamancho Rebedeca Menereba Serebacana Uribiara Basterebequeria Sorebecana Navagabas Uribiaca Dorobo Serebequerebas Sorebecana Uribianda Navarabas Santo. Tu, ó Cordeiro de Deus. Onde houver um crente espiritual,
poderoso.